Olá, galera, tudo bem? Na aula de hoje nós estaremos falando sobre indicadores de liquidez. Nós já conversamos no primeiro encontro sobre as técnicas e a importância da análise das demonstrações contábeis para fins de tomar uma decisão. Já falamos no segundo encontro sobre os mecanismos de análise horizontal e vertical. Falamos que a análise horizontal tem como principal finalidade acompanhar o desempenho de uma conta de um exercício para outro em comparação com vários exercícios sociais, ou uma conta ou um grupo de contas. Falamos também sobre a análise vertical, que tem como principal finalidade a avaliação do peso de uma conta em relação ao seu grupo ou subgrupo, ou peso de um grupo de contas em relação ao total do balanço patrimonial ou em relação ao total da receita na demonstração de resultados. Então, no nosso encontro de hoje, nós estaremos falando sobre indicadores de liquidez, que tem como principal finalidade avaliar a capacidade de pagamento das organizações, ou seja, qual que é diretamente a capacidade de pagar as suas obrigações de curto prazo, de longo prazo, se essa empresa tem disponibilidade de caixa para pagar essas obrigações de forma imediata, entre outros pontos. Tá? Os principais indicadores que avaliam a liquidez de uma empresa, nós temos 4 indicadores principais de liquidez, que é o indicador de liquidez imediata, liquidez corrente, liquidez seca e liquidez geral. E temos o indicador de capital circulante líquido, que vai nos indicar quantos que nós temos de folga financeira em valores no caixa. Então, de forma geral, os indicadores de liquidez eles procuram trazer uma visão geral para o gestor e para o usuário da informação sobre qual é a capacidade de pagamento dessa empresa. Muito utilizado por financiadores da atividade econômica da empresa, e aí nós temos bancos que utilizam, que é um indicador interessante. Nós temos fornecedores, quando você vai solicitar crédito para comprar a prazo, fornecedor é interessante analisar indicadores de liquidez, ou qualquer outra pessoa que vai investir dinheiro, que vai colocar dinheiro na sua empresa ou que vai financiar a sua atividade, é interessante conhecer os indicadores de liquidez para avaliar como está a capacidade de pagamento. Iniciando, nós temos o primeiro indicador, que é o indicador de liquidez imediata. Esse indicador de liquidez imediata, ele vai comparar as disponibilidades da sua empresa com o passivo circulante, ou seja, com as dívidas de curto prazo. Vai verificar qual que é a capacidade de pagamento da sua empresa, comparando as disponibilidades, e aí nós vamos lembrar o que são disponibilidades para uma empresa. Disponibilidades são caixas e equivalentes de caixas que a sua empresa tem. Então, os valores financeiros que a empresa tem no caixa, dinheiro especificamente, é uma disponibilidade. O saldo que a empresa tem na conta banco é considerado como uma disponibilidade. E as aplicações financeiras de liquidez imediata também são consideradas disponibilidades. Então, somando esse grupo de disponibilidades, eu quero saber qual a capacidade, qual a proporção que eu tenho de disponibilidades em relação ao passivo circulante, ou seja, em relação às dívidas de curto prazo que a empresa possui. Nós vamos lembrar que o conceito de passivo circulante vai nos dizer que são as dívidas que a empresa tem e que espera liquidar nos próximos 12 meses após a data da demonstração contábil, após a data do balanço patrimonial. Então, se eu estou encerrando o balanço patrimonial em 30 de junho de 2020, é considerado como passivo circulante as obrigações que eu espero liquidar ou que eu preciso pagar até dia 30 de junho de 2021. Os próximos 12 meses, nós temos ali no passivo circulante. Algumas obrigações podem ter o seu valor segregado parte do passivo circulante e parte do passivo não circulante. É o caso de empréstimos. Quando você faz o empréstimo, quando você contrai um empréstimo, tem uma dívida ali, e nós temos ali, por exemplo, um empréstimo parcelado em 36 vezes, nós temos as 12 primeiras parcelas, se elas são consecutivas, temos as 12 primeiras parcelas no curto prazo, e as demais parcelas ficam no longo prazo, que é o passivo não circulante. Então, esse indicador, ele mede para cada R$ 1 de dívida de curto prazo, quantos que a empresa apresenta de disponibilidades. Então, a relação que você vai encontrar é para cada R$ 1 de passivo circulante ou para cada R$ 1 de dívida de curto prazo, quantos que a empresa apresenta de disponibilidade. Se este indicador for igual ou maior que 1,
indica que neste momento, esta empresa, se ela fosse pagar todas as suas dívidas de curto prazo, ela teria disponibilidade suficiente para isso, ela teria recursos em caixa equivalente suficiente para pagar as suas dívidas de curto prazo. Agora, a grande maioria das empresas não apresentam este indicador de liquidez imediata igual ou maior que 1. Até porque, geralmente, se eu tenho disponibilidade, se eu tenho recursos financeiros, eu vou procurar fazer aplicações, vou procurar redestinar este recurso. Geralmente você não encontra um volume tão alto de recursos financeiros no caixa. Tá? Outro indicador que nós temos é o indicador de liquidez corrente. E aqui nós passamos a fazer uma análise um pouco mais detalhada. Nós não queremos saber apenas a proporção das disponibilidades em relação ao passivo circulante. O indicador de liquidez corrente, ele procura avaliar para cada R$1 de dívida de curto prazo, ou seja, para cada R$1 de passivo circulante, quantos que eu tenho de ativo circulante correspondente. Ou seja, eu estou comparando os dois grupos de contas que são equivalentes. Eu tenho ali o ativo circulante, que são os ativos de curto prazo, desse grupo, e tenho o passivo circulante, que são as dívidas de curto prazo, as obrigações de curto prazo. Dessa forma, o indicador de liquidez corrente, ele procura mensurar, procura apresentar para a organização qual que é a capacidade de pagamento, capacidade financeira de pagamento de suas obrigações, considerando seus ativos de curto prazo em relação aos passivos de curto prazo. E aí nós falamos, para cada R$1 de dívida de curto prazo, ou seja, para cada R$1 de passivo circulante, quantos que a sua empresa apresenta de ativo circulante correspondente. Este indicador, quando maior que 1, nós consideramos que a empresa tem um capital circulante líquido positivo, ou seja, o valor dos seus ativos circulantes é maior que o valor do passivo circulante. Então, liquidez corrente maior que 1 indica que eu tenho uma folga financeira nesse momento, indica que eu tenho um capital circulante líquido positivo. Está sobrando dinheiro no ativo circulante, tá? Comparado em relação ao passivo circulante. O indicador de liquidez corrente igual a 1 quer dizer que eu tenho capital circulante líquido nulo, ou seja, o mesmo total que eu tenho de passivo circulante, o mesmo total que eu tenho de dívidas no curto prazo, eu tenho de ativo circulante, eu tenho de bens, direitos e obrigações, bens e direitos no curto prazo. Se o meu indicador de liquidez corrente é menor que 1, eu considero que eu tenho um capital circulante líquido negativo, ou seja, o valor das minhas obrigações de curto prazo é maior que o valor dos meus ativos de curto prazo. Então, os indicadores de liquidez, nós vamos verificar quanto maior for o indicador de liquidez, melhor é a capacidade de pagamento da empresa, tá? Então, nós temos o capital circulante líquido, chamado CCL, que é medido pela diferença do ativo circulante e o passivo circulante. Também é um indicador que você utiliza quando você quer mensurar em valor. Quando fala, eu quero saber qual que é a folga financeira que a empresa apresenta nesse momento, considerando apenas seu capital de giro ou seu capital circulante líquido, aí você utiliza este indicador para fazer esta mensuração, tá? Então, quanto maior for o indicador, melhor é a capacidade de pagamento da empresa, melhor é a capacidade da empresa financiar as suas necessidades de capital de giro. Outro indicador que nós temos é o indicador de liquidez seca. Nós vamos verificar que o indicador de liquidez corrente, visualizado anteriormente, ele compara ativos circulantes com passivo circulante. Passivo circulante, dívidas de curto prazo que você espera pagar até 12 meses após a data do balanço. Ativo circulante nós temos ali conjunto de disponibilidades, temos créditos e direitos a receber, temos ali os estoques que porventura a sua empresa apresenta e temos ali também despesas pagas antecipadamente e assim por diante. Então, nós temos grupos de contas que compõem esse ativo circulante que nem sempre representam recursos financeiros disponíveis ou recursos que podem ser convertidos em recursos financeiros no curto prazo, tá? Ou diretamente de forma imediata. Então, visando extrair da análise financeira de curto prazo da empresa a baixa liquidez dos estoques e das despesas antecipadas,
criou-se o índice de liquidez seca. Então, ele é um indicador que busca deixar o indicador de liquidez corrente mais puro. Liquidez corrente avalia ativo circulante em relação a passivo circulante. Liquidez seca, eu já retiro do ativo circulante aqueles grupos de contas que apresentam menor índice de liquidez, tá? Que eu não consigo converter diretamente em recursos financeiros com tanta facilidade, ok? Então, esse indicador de liquidez seca, ele vai expurgar, vai retirar do grupo do ativo circulante os estoques, e aí dentro do grupo dos estoques nós temos ali mercadorias para revenda, nós temos ali o almoxarifado, que são os bens que você utiliza para manter a sua atividade, material de uso e consumo e assim por diante. Nós temos ali também matéria-prima, produtos em elaboração, então tudo isso está ali no grupo de estoques. Retiro todo o grupo de estoques e retiro as despesas antecipadas. O que seriam essas despesas antecipadas? São aquelas despesas que você pagou antes de usufruir, antes de utilizar do bem, antes de utilizar de um determinado serviço. Você pagou o aluguel antecipadamente. O valor que você gasta com aluguel é considerado como uma despesa. No entanto, se você pagou antecipadamente o aluguel, você tem um direito. Então, por isso, ele é considerado como uma despesa antecipada e é reconhecido ali no grupo do ativo. Paguei assinatura de jornal e a minha assinatura é referente ao período de 12 meses, referente ao período de um ano. Isso quer dizer que eu tive um gasto antecipadamente. Eu estou pagando em janeiro para utilizar durante todo o ano. Então, em janeiro é uma despesa antecipada e mês a mês eu vou alocando o valor referente àquele período, tá? E posso ter outros tipos também de despesa antecipada. Paguei antecipadamente, é considerado como despesa antecipada. Divido pelo total do passivo circulante, aí eu vou conseguir ter um indicador de liquidez seca que vai evidenciar a capacidade de pagamento da empresa, desconsiderando os ativos de baixa liquidez. Então, para cada R$1 de dívida de curto prazo, quantos que a sua empresa apresenta de ativo circulante, desconsiderando os ativos de baixa liquidez, ou seja, estoques e despesas antecipadas. Novamente, quanto maior for o indicador da sua empresa, quanto maior for esse índice para a sua empresa, maior vai ser a capacidade de pagamento que a empresa apresenta, tá? Então, mesma análise que nós temos anteriormente. E temos o indicador de liquidez geral. O indicador de liquidez geral, ele procura revelar a liquidez da empresa tanto em relação às obrigações de curto prazo, como em relação também às obrigações de longo prazo. Então, o indicador de liquidez geral, ele vai ter aqui os ativos de curto prazo, que são os ativos circulantes da empresa, mais o ativo realizável a longo prazo, dividido pelo passivo circulante, que são as dívidas de curto prazo da empresa, mais o exigível a longo prazo, que são as obrigações de longo prazo que a empresa apresenta. Então, a liquidez geral, ela vai ser utilizada como uma medida de segurança financeira da empresa a longo prazo, revelando a sua capacidade de saldar todos os seus compromissos. Olha, estou fechando a minha empresa hoje. Se eu for somar todos os meus ativos de curto e de longo prazo, eu tenho condições de pagar todas as minhas obrigações de curto e de longo prazo também. Então, nesse momento, o indicador de liquidez geral vai nos apresentar essa proporção. Ou seja, para cada R$1 de dívidas de curto e longo prazo, quantos que a empresa apresenta de ativo circulante mais realizável a longo prazo. Então, o indicador de liquidez geral ele vai ser utilizado para fins de avaliar a capacidade de pagamento da empresa no longo prazo. É claro que ele não é muito utilizado, até porque geralmente você não tem uma relação tão proporcional quando você vai realizar a análise das demonstrações contábeis. Tá? Geralmente os indicadores mais utilizados são os indicadores de liquidez corrente, que geralmente você utiliza ele com maior frequência, e o indicador de liquidez seca, que é também interessante para as organizações. Liquidez imediata, nem sempre a empresa tem muito recurso mantido em caixa como disponibilidade,
e indicador de liquidez geral. Geralmente você não consegue ter diretamente esse equilíbrio sempre mantido pelas organizações. Tá? Então, nós temos esses 4 indicadores. Então, falamos sobre o indicador de liquidez imediata, falamos sobre o indicador de liquidez corrente, falamos sobre o indicador de liquidez seca e falamos também sobre o indicador de liquidez geral. Falamos ainda sobre o capital circulante líquido, ou seja, qual que é a folga financeira que a empresa tem, a capacidade que a empresa tem de pagar as suas dívidas de curto prazo, o que a empresa tem diretamente de capital de giro. Tá? Então, a nossa aula de hoje encerra por aqui. Dúvidas, sugestões, pedidos e demais solicitações podem ser realizadas por meio de qualquer um dos meios de comunicação. Então, nós temos WhatsApp, temos diretamente Facebook, Instagram, próprio YouTube, você pode deixar seu comentário. E você pode também realizar a sua postagem lá no SIGA-A, qual seria os seus questionamentos. Vamos lembrar que nós temos ainda no SIGA-A também as atividades que estão relacionadas com o conteúdo. Temos as atividades diagnósticas, que buscam avaliar qual é a sua percepção em relação a esse conteúdo, e temos a atividade de aprendizagem. Nós temos alguns estudos de caso a serem realizados. Tá? Na próxima aula, nosso próximo encontro, nós estaremos falando sobre indicadores de endividamento de estrutura. Então, nós estaremos avaliando qual que é a estrutura de capital da empresa, como que essa empresa está sendo financiada, quem está financiando a atividade econômica, se é capital de terceiros ou se é capital próprio. Estaremos avaliando a estrutura financeira da empresa, como é que está o seu endividamento. Tá? Então, por hoje é só. Muito obrigado, até o nosso próximo encontro e um abraço virtual a todos. Tá?